E quando me refiro a qualidades e a virtudes, essa referência alcança desde as virtudes civilizatórias, a capacidade, a tolerância, a criatividade, a imaginação, a possibilidade de conviver sem antagonismo com as diferenças, que é a grande capacidade do povo brasileiro, da nossa civilização, do cruzamento de 3 troncos que formaram o Brasil, os indígenas, os europeus, os africanos, nos dotaram dessa capacidade de não negar o outro, de se identificar com o outro, porque nós somos exatamente o resultado dessa miscigenação, mais do que no sangue, na cultura, na formação social. Então, eu creio que nós devemos nos apoiar nessas qualidades, nos avanços e nas conquistas da nossa economia, da nossa engenharia, engenharia de construção, engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações, engenharia de administração pública, engenharia social, de prover os recursos e as capacidades humanas de acordo com as nossas condições ecológicas, geográficas. A Copa do Mundo e as Olimpíadas oferecem uma oportunidade para provarmos as aptidões dessas qualidades, dessas virtudes, mas, acima de tudo, nos oferece a oportunidade de desenvolvê-las e aperfeiçoá-las. Ao receber tantas delegações, tantos turistas, com tantas expectativas distintas umas das outras. Mas a Copa do Mundo e as Olimpíadas também põem à prova as nossas deficiências, as nossas limitações, os nossos erros, eu diria as nossas deformidades, e nos oferece a oportunidade de corrigi-las, de superá-las, de tomar como desafio o grande acontecimento na vida do país, da sociedade nacional, para superar as nossas deficiências e corrigir os nossos erros, em todos os aspectos aos quais já me referi anteriormente. Se somos tolerantes, talvez ainda não sejamos o suficiente. Precisamos de mais tolerância, de mais imaginação. A nossa capacidade de organização, de compatibilizar a virtude da improvisação, que muita gente nos vê isso como um defeito. Muita gente aponta como um defeito. Ah, isso é o jeitinho brasileiro, é o improviso. Não é. Em todas as áreas da atividade humana, inclusive na área empresarial, os nossos executivos muitas vezes são bem-sucedidos em empresas multinacionais porque têm criatividade suficiente para alcançar soluções que muitas vezes não estão postas pelos manuais. E muitas vezes povos de uma disciplina muito rígida não conseguem fugir a essa limitação civilizatória. Mas é preciso que nós combinemos também a nossa criatividade, a nossa imaginação e a nossa capacidade de improvisar também com a disciplina necessária ao cumprimento das tarefas que estão postas no caso desses 2 grandes eventos. Então, a primeira questão que eu situo é que o Brasil deve se deparar, no caso da Copa do Mundo, com a grande oportunidade de melhorar o nosso futebol, de aperfeiçoar, de ganhar mais uma Copa, e acho que temos os recursos humanos capazes para isso. Temos grandes jogadores em todas as posições, alguns atuando na Europa, outros aqui. O fato de jogarmos em casa nos oferece uma vantagem comparativa que os outros não terão.
Então, ganhar a Copa também não é um desafio que deva ser subestimado. Tá certo? Nós já sabemos disso, porque perdemos uma aqui que organizamos em 50. E não é uma experiência que nós queremos repetir. Mas, além do jogo de futebol, essas duas oportunidades que se abrem. Vamos trabalhar. Eu vejo aqui nessa iniciativa da Uninove exatamente essa visão. É a visão crítica, porque a criação de um projeto de gestão do esporte mostra que isso é uma carência e uma necessidade no país. Então, a universidade atuou com uma visão crítica diante da sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, com uma visão otimista, de buscar a solução para a questão, e não apenas de fazer da deficiência um mote para a reclamação, para o lamento ou para a denúncia. Nós não temos. Então, se nós não temos em gestão o que temos dentro de campo, se nós, como eu disse, estamos além da maioria dos países no futebol dentro de campo, nós estamos aquém da maioria no futebol como administração e como gestão. Então, é preciso valorizar a visão crítica, mas a visão otimista. O pessimismo também não consegue encontrar e nem apontar soluções adequadas às nossas insuficiências. E o pensamento acrítico, ou seja, só também aquele que não vê defeito, que não vê lacuna, que não vê falha, também dificilmente vai alcançar solução para os desafios com os quais se defronta. E eu encaro com muita naturalidade a visão pessimista, porque eu creio que ela é uma marca do nosso projeto civilizatório. Eu digo, o pessimismo está no nosso DNA, está lá no português do Camões, no personagem dos Lusíadas, do velhinho do Restelo, que quando as grandes navegações se preparavam para sair lá do porto do Tejo, o Camões cita lá um velhinho que aparecia na praia do Tejo fazendo imprecações contra os navegantes, que aquilo era uma aventura, que aquilo era um risco, que aquilo não ia dar certo, que aquilo Portugal ia pagar muito caro. Eu digo, então esse pessimismo está lá no velhinho do Restelo. E às vezes ele pode ser útil também, porque às vezes o pessimista ele adverte de riscos que o voluntarista não vê, que acha que o mundo é sem dificuldades. Mas também, eu digo, ali estavam aqueles que não ouviram só o pessimismo, que se atreveram a fazer a travessia, a viagem. E acho que em determinados momentos é essa ousadia que deve marcar as nossas atitudes. Encarar esse desafio com otimismo e vamos fazer. É uma oportunidade, a Copa e as Olimpíadas, para o desenvolvimento do Brasil. Desde o desenvolvimento do próprio esporte e das disciplinas relacionadas com o esporte, da técnica, da gestão, da medicina esportiva. Há uns 3 meses fui procurado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, querendo construir com o Ministério do Esporte um grande projeto de estímulo à atividade física, à prática do esporte, como prática de saúde. E apresentaram lá uma série de estatísticas mostrando que quanto mais se gasta ou se investe individualmente e coletivamente em atividade física, mais se reduz o gasto hospitalar. Eu disse, por que os senhores não vão fazer com o Ministério da Saúde? O Ministro da Saúde é meu amigo, de São Paulo, Alexandre Padilha, disse, não. Saúde é uma disciplina muito mais próxima do esporte e do Ministério do Esporte. Queremos fazer com o esporte. E estamos fazendo. Eles vão construir o conteúdo dessa campanha e nós, o Ministério do Esporte, com as secretarias de esporte dos estados, com as secretarias municipais do esporte, vamos fazer a veiculação da campanha. Um congresso
voltado para a prevenção de acidentes por atividade física. Acidente que acontece desde o esporte de alto rendimento, o menino com aparente saúde perfeita, de repente, e sem que a medicina tenha avançado o suficiente para detectar esses riscos, sofre um acidente fatal, até o aposentado, que nunca fez prática esportiva e acha que pode começar caminhando 5 horas por dia. Essas iniciativas estão em curso. Há 15 dias, recebi a visita do professor Miguel Nicoleles, que é um homem que faz na área de neurociência uma pesquisa muito instigante, muito interessante, querendo também, em função desses 2 acontecimentos, Copa, principalmente a Copa do Mundo, realizar um grande projeto de largo alcance científico e social, que é construir mecanismos para permitir que pessoas portadoras de deficiência possam se locomover, possam andar. O projeto dele é audacioso, quer que uma criança portadora de deficiência física possa, inclusive, fazer o pontapé inicial do primeiro jogo da Copa do Mundo. É um projeto que ele está construindo com universidades americanas e europeias. Na área de engenharia, nós fomos obrigados a atualizar e a construir na engenharia civil os estádios e as obras físicas com o que existe de mais avançado na engenharia mundial. Na área de sustentabilidade, também a construção dos estádios, com redução do consumo de energia, aproveitamento de luz solar, aproveitamento de resíduos, gera tecnologia que pode ser repassada a qualquer outra atividade, da industrial à iniciativa privada, às repartições públicas, ou seja, cria uma tecnologia que a FIFA julgou muito avançada, a partir do esforço de dotar os estádios de sustentabilidade, de redução do uso de energia e de aproveitamento de outras formas de energia e de aproveitamento também de resíduos que são descartados e que passam a ser recicláveis com essa tecnologia, que pode ser generalizada para toda a atividade humana no Brasil e no mundo. Na área de telecomunicações, o Brasil vai dotar todas inicialmente as 12 cidades, as 12 capitais sedes da Copa, de Manaus a Porto Alegre, do que existe de mais avançado em rapidez e segurança de telecomunicações. Por uma razão evidente, o Brasil não pode correr o risco de, na abertura da Copa do Mundo, que será realizada aqui em São Paulo, ou de qualquer outra partida com larga transmissão para o mundo, você correr risco de queda de sinal. Nós vamos receber centenas de milhares de turistas do mundo e milhões de turistas brasileiros que vão estar o tempo todo fotografando, transmitindo imagens, filmando com seus celulares, passando para os seus amigos, para os seus familiares em todo o mundo, reproduzindo a uma escala que é incalculável, de cada turista brasileiro e estrangeiro, o quanto cada mensagem dele é reproduzida numa proporção geralmente de 12. O familiar, o amigo, e vai reproduzindo isso. É a fotografia, a filmagem. E se o país não funcionar direito, vocês sabem que nós não vamos receber elogios por isso. Então é preciso cuidar. E isso também ficará como legado na área de telecomunicações. Tudo está sendo feito com muito planejamento por parte do governo e dos setores privados envolvidos no projeto da Copa.